O enigma da luz vermelha no interior do Maranhão. Esse relato foi compartilhado por Carlos, um caminhoneiro experiente que passou por uma experiência inexplicável em uma estrada no interior do Maranhão. Era uma noite como qualquer outra, e ele havia acabado de sair de uma cidade pequena, onde parou para um café e um rápido descanso antes de pegar a estrada novamente. Enquanto dirigia pelo trecho vazio e cercado por vegetação densa, Carlos notou algo estranho no horizonte. Uma luz vermelha intensa que pulsava como se fosse viva. No início, ele pensou que era algum tipo de sinal de emergência, talvez uma torre de comunicação ou até mesmo um acidente à frente. Contudo, à medida que se aproximava, a luz parecia se mover e mudar de forma, deixando Carlos cada vez mais inquieto. Ele decidiu reduzir a velocidade para entender melhor o que estava acontecendo. Quando estava prestes a passar pela área onde a luz brilhava com mais intensidade, o motor do caminhão simplesmente desligou. O rádio fez um ruído estático ensurdecedor e a cabine foi preenchida por um calor insuportável, como se algo estivesse drenando a energia ao redor. Foi então que Carlos percebeu figuras humanas surgindo na beira da estrada. Elas eram altas, magras e tinham olhos brilhantes que refletiam a mesma luz vermelha. Carlos descreveu a sensação como se estivesse sendo observado por algo além da compreensão humana. Apesar do medo, ele tentou dar partida no caminhão, mas o veículo parecia completamente morto. Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade, a luz se apagou repentinamente e as figuras desapareceram na escuridão. O motor do caminhão voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Carlos acelerou sem olhar para trás e dirigiu sem parar até alcançar a próxima cidade. Até hoje, ele evita dirigir por aquele trecho à noite e acredita firmemente que encontrou algo sobrenatural. Ele nunca soube explicar o que viu, mas o medo daquela noite continua vivo em sua memória. O chamado no poço da fazenda em Pernambuco. Esse relato foi contado por uma professora aposentada que viveu uma experiência marcante na fazenda de sua família no interior de Pernambuco. Ela descreveu os eventos como algo que nunca conseguiu explicar, mas que mudou sua visão sobre o desconhecido. Tudo começou quando a professora, chamada Dona Clara, decidiu passar um final de semana na fazenda onde cresceu. O local, apesar de abandonado, tinha grande valor sentimental para ela. A estrutura da casa estava deteriorada e o mato havia tomado conta do terreno, mas o poço antigo continuava intacto, exatamente como ela lembrava. Segundo Dona Clara, o poço tinha uma história peculiar. Seu avô sempre dizia que ele era condenado e que ninguém deveria se aproximar dele à noite. Na primeira noite de sua estadia, Clara foi acordada por um som distante de choros e sussurros vindos da direção do poço. Curiosa, mas também inquieta, ela decidiu investigar. Pegou uma lanterna e seguiu o som até o fundo do terreno. Quando se aproximou, o som ficou mais claro. Parecia o choro de uma criança misturado com palavras incompreensíveis. O silêncio da noite fazia tudo parecer ainda mais aterrorizante. Quando iluminou o interior do poço, Clara viu algo que a fez congelar. Ela descreveu ter visto mãos pálidas emergindo da água escura, como se alguém estivesse tentando subir. Assustada, correu para dentro da casa, mas o som do choro continuava, agora parecendo mais próximo e desesperado. Ela passou a noite trancada em um dos quartos, rezando para aquilo acabar. Na manhã seguinte, Clara decidiu ir embora imediatamente. Mas antes encontrou um antigo morador da região e compartilhou o que tinha vivido. Ele revelou que décadas atrás, uma criança havia desaparecido na fazenda, e muitos acreditavam que o poço estava ligado ao desaparecimento. Desde então, relatos de sons estranhos e aparições próximas ao poço eram comuns, mas ninguém nunca conseguiu explicá-los. Até hoje, Dona Clara evita falar sobre o ocorrido, mas admite que jamais voltaria àquela fazenda. O encontro na estrada de terra em Pernambuco. Esse relato foi contado por um caminhoneiro chamado Antônio, que há mais de 20 anos trabalha rodando pelas estradas do Brasil. Apesar de já ter passado por situações difíceis e até perigosas, ele afirma que nada se compara ao que vivenciou certa noite numa estrada de terra isolada no interior de Pernambuco. Era uma madrugada silenciosa,
e Antônio havia decidido cortar caminho por uma estrada menos movimentada para economizar tempo. O céu estava sem estrelas, e a única luz vinha dos faróis de seu caminhão. Ao longe, ele viu algo estranho no meio da pista. Parecia ser uma figura imóvel, totalmente encoberta por uma espécie de manto escuro. Antônio desacelerou, pensando que talvez fosse um animal ou até um saco de lixo deixado por alguém. Mas conforme se aproximava, percebeu que era uma pessoa. Ele buzinou, mas a figura não se moveu. Ao parar o caminhão a alguns metros de distância, decidiu descer para ver o que estava acontecendo. Com a lanterna em mãos, caminhou devagar até a figura. Quando a luz da lanterna finalmente iluminou o que estava à sua frente, ele congelou. A figura era uma mulher, mas o rosto dela estava completamente deformado, como se fosse uma mistura de várias feições sobrepostas. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ela levantou a mão e apontou para algo no meio da mata. Mesmo aterrorizado, ele olhou na direção que ela indicava. Entre as árvores, ele viu uma luz fraca, quase como uma chama de vela, que parecia se mover. Antes que pudesse reagir, a mulher desapareceu sem emitir som algum. Antônio correu de volta para o caminhão, ligou o motor e acelerou sem olhar para trás. Ele conta que, mesmo sem saber o que exatamente aconteceu naquela noite, nunca mais pegou aquele caminho novamente. E até hoje, ao lembrar-se da mulher e daquela luz, sente o mesmo frio na espinha da primeira vez. O silêncio da pousada abandonada no Pará. Este relato foi enviado por Gabriela, uma jovem que participou de uma viagem em grupo para a região norte do Brasil, mas a experiência que viveu em uma pousada esquecida nas profundezas de um vilarejo mudou para sempre a forma como ela encara o mundo. Gabriela estava com 5 amigos explorando as belezas naturais do Pará. Durante uma noite, ao procurarem onde passar a noite, encontraram uma pousada no meio da estrada. Embora a aparência fosse antiquada, ela parecia funcional e com luzes acesas. Sem muitas opções, decidiram ficar. O que começou como uma solução prática, acabou se tornando um pesadelo que marcou suas vidas. A pousada parecia um refúgio seguro depois de horas dirigindo. Era simples, mas acolhedora. O recepcionista, um senhor de idade com olhos profundos, nos recebeu sem muitas palavras, apenas nos entregando as chaves de 2 quartos. Não tínhamos sinal de internet, mas isso era esperado. Estávamos no meio do nada. Fomos dormir cansados e, no início, tudo parecia tranquilo. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho estranho vindo do corredor. Pareciam passos, mas havia algo de irregular no ritmo, como se a pessoa estivesse mancando ou arrastando os pés. Olhei para a cama ao lado e vi que minha amiga Carla também estava acordada, claramente ouvindo a mesma coisa. Decidimos abrir a porta para ver o que era. Mas quando o fizemos, o corredor estava vazio. Ainda assim, os passos continuavam, agora vindo do teto. Os sons se tornaram mais intensos, como se algo estivesse arranhando o forro acima de nós. Voltamos para o quarto, trancamos a porta e ficamos em silêncio. De repente, as luzes começaram a piscar e o ventilador de teto girava de forma descontrolada. Os outros amigos também acordaram, todos no quarto ao lado, dizendo que as portas estavam trancadas e eles não conseguiam sair. Quando fomos tentar ajudar, vimos algo que nos deixou congelados. A figura de uma mulher, pálida, com olhos vazios, parada no final do corredor, apenas nos encarando. Ela não se moveu, mas o silêncio era aterrorizante. Tentamos gritar, mas não conseguíamos emitir som. No desespero, corremos de volta para o quarto e empurramos móveis contra a porta. Ficamos lá até o amanhecer. Quando o dia clareou, saímos correndo para o carro. O recepcionista estava na entrada, como se nada tivesse acontecido. Perguntei a ele sobre a mulher, mas ele apenas nos olhou com um sorriso estranho e disse: "Vocês são os primeiros visitantes em anos." Não olhamos para trás. Ao pesquisarem sobre a pousada mais tarde, descobriram que ela havia sido fechada após uma tragédia em que a filha do antigo dono desapareceu misteriosamente. Desde então, há relatos de aparições que nunca foram explicadas. O mistério do casebre na Floresta do Espírito Santo. Este relato foi enviado por uma jovem chamada Ana, que cresceu em uma pequena cidade no interior do Espírito Santo. Aos 22 anos, ela decidiu visitar a antiga fazenda da família, abandonada há décadas
e localizada no meio de uma floresta densa. O que deveria ser uma viagem nostálgica se transformou em uma experiência assustadora que ela nunca mais esquecerá. Ana sempre ouviu histórias da avó sobre a fazenda, mas depois que a propriedade foi vendida, nunca mais retornou ao local. Movida pela curiosidade e uma estranha sensação de urgência, decidiu visitar o lugar com um amigo, Pedro, que era conhecido por explorar lugares inusitados. Ao chegarem, a floresta parecia acolhedora, mas com um silêncio que Ana descreveu como assustador demais para ser natural. O canto dos pássaros havia desaparecido, e apenas o som do vento balançando as árvores ecoava pela trilha que levava ao casebre. Quando chegamos ao que restava do casebre, senti um arrepio gelado. A casa estava caída em pedaços, com a madeira já apodrecida pelo tempo. Mas o estranho era que parecia que alguém ainda morava lá. Havia marcas recentes de passos no chão de terra e a porta estava levemente entreaberta. Ana e Pedro decidiram entrar. Lá dentro, o ar era pesado e o cheiro de mofo misturava-se a um odor azedo e inexplicável. Em uma das paredes, desenhos estranhos e símbolos estavam esculpidos na madeira, formando algo que parecia um altar improvisado. No centro, um jarro antigo ainda pingava um líquido escuro. Eu sabia que havia algo errado. Não era só o lugar, era como se estivéssemos sendo observados. Falei para o Pedro que deveríamos ir embora, mas ele quis olhar o altar mais de perto. Assim que ele tocou o jarro, a porta do casebre bateu com força, mesmo sem vento. Ficamos paralisados. De repente, escutamos passos pesados vindo do lado de fora, circulando a casa. Pareciam botas arrastando na terra. Pedro correu até a janela para tentar ver algo, mas não havia ninguém lá. Os dois decidiram sair, mas assim que cruzaram a porta, ouviram uma voz feminina sussurrar algo incompreensível. Ana se virou e viu por uma fração de segundo a silhueta de uma mulher parada no altar. Ela estava coberta por um manto e tinha olhos brilhantes e vazios, que pareciam atravessar sua alma. Não sei como conseguimos sair correndo, mas parecia que o tempo parou enquanto corríamos. A floresta estava mais escura e o caminho que havíamos seguido simplesmente desapareceu. Depois de muito correr, encontramos o carro e Pedro quase quebrou a chave tentando ligá-lo. Quando chegaram à cidade, contaram o que aconteceu a um dos moradores mais antigos, que revelou uma história perturbadora. Ele explicou que, décadas atrás, uma mulher chamada Mariana havia vivido naquela fazenda. Ela foi acusada de praticar bruxaria e desapareceu misteriosamente. Desde então, muitos que tentam visitar o local relatam visões, vozes e sensações inexplicáveis. Ana nunca mais voltou ao casebre, e Pedro deixou de explorar lugares abandonados. Ela ainda tem pesadelos recorrentes com a mulher no altar e acredita que algo mais poderoso do que podemos compreender ainda habita aquele lugar. Curta e compartilhe este vídeo com quem ama histórias de arrepiar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais relatos assustadores como esses.